Boa tarde. Queria agradecer muito o convite do Bom de Ler. Antes de começar, eu fiquei muito feliz quando a Mari me chamou para mediar a Giovana, porque eu adorei os dois livros. Esse Tudo Pode Ser Roubado me deu um susto, porque me pareceu, em alguns sentidos, parecia uma outra autora. O primeiro é um livro chamado Teta Racional, que é um livro de contos. Vamos começar falando do Tudo Pode Ser Roubado e a gente volta depois. O que eu acho muito impressionante no livro e na estrutura narrativa, que eu acho que é uma coisa que você cuidou muito bem, é uma liberdade de base em todas as coisas que estão ali, né? Tem uma liberdade na Rabudinha, que é a protagonista, tem uma liberdade dos acontecimentos, tem uma liberdade do você nunca sabe o que vai acontecer. E o livro tem uma estrutura que permite isso, né? É como se fosse, eu penso nele assim, ele parece uma mesa de sinuca, que cada bola é um personagem, um roubo, uma missão, um lugar, e você na trama, você vai passeando por ela, fazendo aquele link, e no final você tem um desenho muito bom, mas um tanto aleatório no melhor sentido, né? Tem um passeio. E não é à toa, porque a epígrafe do livro é "Somos livres e este é o inferno", que é uma frase da Clarice Lispector. Eu queria saber de você como que surge essa liberdade, porque ela está no livro e a gente consegue acompanhá-la muito bem. Eu acho que você tem essa destreza de fazer essa costura, mas também sem deixar tudo muito amarrado. Não é um livro que você fala... estava tudo aqui, essa é a necessário. Ela é uma narrativa do aleatório mesmo, que é a vida dessa personagem, né? Antes de continuar, quem leu o livro aqui? Meio metade, então eu acho que eu vou fazer uma breve sinopse, assim. O Tudo Pode Ser Roubado é a história de uma moça de 29 anos, chamada... Rabudinha. Isso aí, não quis dar nome. Que é o apelido dela. E ela é uma garçonete num restaurante chique de São Paulo, um restaurante muito bem frequentado. E aí entram várias outras coisas, mas é uma moça muito sem grandes ambições. Ela quer viver bem e ficar bem no apartamento dela, no canto dela, desse jeito que ela escolheu viver. E ela faz pequenos roubos. Ela vai para casa com homens e mulheres num jogo de sedução e aprende a roubar coisas de valor e, ao mesmo tempo, não uma coisa que seja muito significativa. A pessoa vai demorar para perceber. São coisas como se pudesse perder, né, ao longo da vida, assim. E aí ela vende essas coisas para uma amiga que tem um brechó, um brechó de grife, assim, e vai juntando dinheiro, né? Ela tem um projeto muito simples, que é comprar um apartamento onde ela mora. Então, essa coisa do aleatório que eu disse, ela tá justamente na vida dessa personagem. Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, como que você criou essa liberdade, que está tão bem amarrada, mas ao mesmo tempo é tão aleatória, assim. Então, vamos lá. Bom, primeiro, boa tarde, boa noite, quase. Obrigada pela presença de todo mundo aqui, pelo convite do Bom de Ler, que eu realmente tenho o maior carinho. Muito legal tá encontrando de novo com o Bom de Ler. Bom, bem legal a tua pergunta, porque isso foi uma preocupação muito grande minha mesmo, vindo do livro de contos e partindo para o romance. E apareceu essa história, puxa, eu acho que eu tinha um conto, na verdade, tinha essa personagem, a garçonete. Eu achei esse conto e falei, putz, eu acho que isso dá um romance. E eu acho que pode ser legal ter um roubo, que tem um roubo maior, né? Ter esses pequenos roubos e um roubo maior que conduz essa narrativa até o fim e, de certa maneira, acho que prende. Claro. Talvez não por isso ou por outros elementos, eu não sei. Acho que cada leitor acaba se prendendo em alguma coisa, mas que prende um pouco o leitor. Mas eu sempre tive uma preocupação muito grande em não criar uma história que tivesse tanto, vamos dizer assim, uma trama e detalhes complexos a ponto de acabarem consumindo outras coisas que para mim eram muito mais caras. E o que era mais importante para mim? Ter justamente essa liberdade de trabalhar com vários personagens secundários ou aleatórios ou talvez quase irrelevantes para a história, que são esses capítulos que talvez sejam os meus capítulos preferidos. Digamos que eu tenho esse fio condutor de narrativa que eu estabeleci, né, que é esse roubo principal, que eu penso nele quase como um varal estendido, uma corda estendida, em que eu pudesse pendurar várias outras histórias que me interessassem. Então, enquanto falei, não, eu quero uma história simples, ela vai roubar tal objeto,
e que me desse liberdade suficiente para, durante o processo narrativo, enquanto eu estava contando essa história principal, tudo que fosse me ocorrendo, e aí era na minha vida, saindo à noite, andando na rua, eu pudesse ir pendurando dentro dessa história. A coisa mais importante para mim era isso, uma trama simples, onde eu pudesse botar todas essas mini histórias e esses pequenos roubos. Tanto que, né, quem lê vai entender bem, e se eu quisesse até trocar esses roubos de lugar dentro do livro, eu poderia. Não faria diferença, né? Ou duplicar, ou aumentar. E eu acho que, além desse conforto para mim como romancista, como narradora, de pensar que eu tinha essa estrutura que me permitia trazer tantas coisas diferentes, ela também me permitia falar daquilo que para mim é mais importante do que a história em si, mais importante que a história dos objetos roubados, ou desse livro roubado, né, que movimenta toda a narrativa. Eu queria falar muito, que é o que me fascina no final das contas, que é a maior coisa para mim, da angústia desses personagens andando por São Paulo, né, dessas pessoas meio desencontradas, procurando alguma coisa que não sabe direito o que é, tentando se relacionar, mas não conseguindo. Então, eu acho que é isso, uma história simples o suficiente para que eu pudesse jogar luz para as fragilidades desses personagens. Ia falar mais alguma coisa que eu esqueci. A gente volta. Aparece. Mas eu acho essa coisa das bolas de bilhar, que é uma imagem que me deu muito, talvez tenha me ocorrido porque na sua entrevista do Bom de Ler, você está falando sobre a Teta Racional, que tinha sido lançado, e tem uma parede que elas filmam que tem as coisas já do Tudo Pode Ser Roubado. Ele não tinha sido lançado ainda, e eu fiquei parando o vídeo para ver, assim, tá o professor e tal, né, tem os personagens. E uma coisa que me deu muita sensação, eu queria que ele fosse maior. Eu fiquei lendo assim, eu queria que tivesse mais os roubos. São muito bonitos, né? As histórias são... Tem umas mais engraçadas, tem outras não, mas são momentos quase como contos ali dentro, né? Essa imagem do varal Acho que eu queria também, no fundo. Aí eu cheguei, meu editor, que tá por aí, não vou nem mostrar quem é. Depois eu acho que eu cheguei na editora também com essa fantasia, nossa, tomara que me peçam para triplicar os roubos. Mas acho que estava na medida certa. Foi muito legal assim, isso que você falou também, porque o que aconteceu foi no processo, né? Quando eu comecei a criar essa história, ainda não tinha os roubos definidos, às vezes eu tinha o personagem, mas o que ela vai querer roubar dessa pessoa? Eu comecei a juntar muitos objetos. E aí o que eu fazia era acordar no final de semana e pegar revistas e recortar objetos que eu achasse interessante, botas, jaquetas, óculos, coisas que eu achasse estimulantes visualmente. A parte visual sempre me toca muito. E eu comecei a recortar tudo isso e colocar nessa minha parede de estopa. E várias pessoas nesse meio tempo chegaram na minha casa e falaram, meu Deus, o que está acontecendo com você? Você nunca foi consumista, né? E aí tinha aquela coisa arada toda. Então eu fui tirando dali essas situações também. O primeiro livro da Giovana, esse A Teta Racional, é um livro muito impressionante, assim. São várias histórias de várias mulheres e que tem como um norte a questão da maternidade em vários sentidos. Não só isso, mas acho que tem uma coisa condutora de uma maternidade que a gente não costuma ver como uma coisa dolorosa, solitária, que exige um sacrifício, que coloca a mulher num lugar... Também no vídeo do Bom de Ler, você fala que você fez o Teta Racional como uma espécie de um exercício de narrativa para ir criando um fôlego e que você já se considerava no vídeo, quando ainda não tinha lançado o Tudo Pode Ser Roubado, você fala, eu me considero mais romancista do que contista, né? E como você está fazendo essa passagem, você fez essa passagem do Teta Racional para o Tudo Pode Ser Roubado, que é um romance, apesar de brincar com esses episódios quase aleatórios ali, você pensa num próximo livro que tenha uma outra estrutura mais de romanção tradicional, que sejam as coisas, assim, você consegue enxergar que é um processo do conto pro Tudo Pode Ser Roubado, que é esse livro meio fragmentado, tem um outro caminho, ou você acha que você chegou nessa forma do fragmento e a liberdade é importante para você? Eu acho que... Bom, acho que aí para cada escritor é uma história realmente, né? Sim, porque eu escuto tanta gente falar tanta coisa, falo, puxa, para mim não é assim e tal. No meu caso é assim, o que eu quero falar? Às vezes até não necessariamente. Por exemplo, a Teta Racional, eu diria que eu escrevi aqueles contos, e depois eu acho legal a gente até voltar para falar disso, porque eu tinha muito mais conto. A Teta Racional foi um corte de um material, nossa, eu tinha muita coisa na gaveta na ocasião.
Eu acho que a Teta Racional dá pra gente dizer que foi um livro nascido nem de uma proposta, nem de uma ideia de linguagem, nem nada. Foi muito nascida de uma emoção, de uma angústia. Esse livro nasceu. Dá pra perceber. Ele foi um livro muito terapêutico pra mim. No Tudo Pode Ser Roubado, eu fui fisgada por um personagem. Quer dizer, cada um realmente pode surgir de uma coisa. Eu fiquei encantada com a minha própria personagem. Na hora que eu criei ela, não dei até tanta bola e joguei ela na gaveta com outros contos, mas depois, quando eu li de novo, eu falei, puta, essa personagem é muito legal. Então, essa personagem foi me levar... E aí, eu acabei chegando, né, no formato de livro, nessa liberdade que você cita, tudo, para atender a minha personagem e aquilo que eu achava que ela me oferecia, o potencial dela. E agora, nesse livro que eu estou escrevendo, nesse romance, eu já sou movida por outra coisa, que é assim, eu quero falar a respeito desse assunto. Eu tenho um tema agora que eu quero deixar vá, vamos dizer. Então, agora, assim, qual é a melhor maneira de falar a respeito disso? Então, aquilo que consegue abrigar um maior impacto, consegue trazer essa ideia com mais força, é o que me interessa. Então, a motivação é muito variada. Como é que foi, depois dessa catarse que foi escrever o Teta Racional? Foi engraçado pra mim porque eu li primeiro um e depois o outro, né? Então você fica assim, ela é uma narradora mais fria e que cria essa mulher muito forte e que é um alívio ver uma personagem feminina criada desse jeito, porque a gente conhece várias mulheres que são assim. Mas depois eu li o Teta Racional e falei, não é que você está ignorando essa questão vem com, talvez seja racional isso, né? Você pensou em fazer isso, em criar uma mulher desapegada dos temas comumente femininos, assim? Não, depois eu percebi que eu tinha isso e aí me deu muita satisfação de pensar assim, puxa, que legal. Né? Principalmente porque eu vim da Teta Racional, que discute, eu adoro esse livro, coisas que eu acho que também não foi muito planejado, mas que eu acho que era bacana de ser discutidas, maternidade e tudo. Mas assim, chegar nessa personagem, eu falei, puta, eu acho que isso é legal porque tem uma quebra aqui. É uma personagem feminina inesperada. Isso também, de certa maneira, por mais que eu não esteja falando de maternidade e outras questões, quando você tem uma personagem assim, você também está discutindo os papéis da mulher e os limites da mulher, claro. Né? Que eu falo que eu já até falei isso que eu gosto, que é tirar a mulher do lugar da mulher de malandro e ela é a malandra, né? Mas eu acho que tem coisas assim que estão ali subliminar e aí dizem respeito a mim também, que é uma questão que são personagens muito solitárias. A Rabudinha, no final das contas, é essa mulher forte, com essa postura assim quase agressiva em alguns momentos, mas é uma pessoa se batendo muito para se relacionar, como outros personagens do livro. E muito solitária também, me interessa muito isso, assim, quer dizer, a cleptomania dela, que eu nem chamaria de cleptomania, né? Ela rouba esses objetos, talvez ela nem precise roubar, muitas vezes ela acaba dispensando esses objetos, ou eles não têm um valor tão significativo, mas eu acho que quando ela vai para a casa dessas pessoas, no fundo é uma maneira dela se aproximar de alguém, dela entrar nesses ambientes, ela está procurando alguma interação. Então, no fundo, antes dela ser movida, né, aquela história, na verdade, o dinheiro na vida e na literatura, no fundo, ele nunca é uma motivação verdadeira para nada, né? Eu acho que a Rabudinha é movida por uma necessidade de estar perto, de companhia, disso. Então, eu acho que todas essas personagens se unem nessa solidão, nessa dificuldade de comunicação. A escolha das personagens também, agora eu tô sabendo que podia ser maior, assim, mas eu acho muito curioso porque, tirando a Rabudinha, tem só mais uma mulher, assim, tem a Tiana, que é trans, né, que é uma personagem super interessante, que eu quero falar disso depois também, porque junta com o Roleta Russa, né, que é o outro conto. Mas assim, tem o professor, tem o Biel, ela é muito cercada por um universo masculino e tá nessa situação, né, de ser malandra, de dar a volta nos caras. Foi intencional, assim, você ter cercado ela de homens, inclusive a melhor amiga que é trans, assim? Não, eu só quero voltar uma coisa agora sobre a criação da Rabudinha, que na época eu também, enfim, né, depois eu me dei mais conta, ela é muito inspirada na minha avó. Ah, é? Que faleceu, nunca imaginei que ela pudesse. Agora, há poucos dias, na verdade. E até fiquei, puxa, que bacana, de certa maneira eu estou homenageando a minha avó, dei uma distorcida, claro, minha avó não era tanto assim, mas minha avó foi essa figura que na época
enfim, uma mulher separada, né, há tanto tempo, com 2 filhos e tal, e que não fazia exatamente as mesmas coisas, mas se virava como podia, enfim, às vezes mentia um pouco. Então, tem esse lado forte da minha avó, tá um pouco na rabudinha também. Mas cercar ela de homens, eu acho que... Não, isso foi muito também, acabou aleatório, acontecendo, acaso, foi muito né? planejado. Então, vou falar da Tiana. A Tiana é a amiga da Rabudinha, que tem o brechó, que é um brechó especial, né? É um brechó de luxo, que vende coisas de marca e que é meio quem vai ensinando a Rabudinha o que tem valor ou não, né? E é uma personagem muito adorável, assim. No Teta Racional tem a Roleta Russa, que é um conto de uma travesti também, e que é muito bem descrito. Acho que você conseguiu entrar nesse universo de um jeito muito delicado. Como é que foi essa criação das duas, assim? É um tema que te interessa? No Teta Racional eu li sobre as festas de Roleta Russa e aí eu fui procurar o que eram essas festas e aí eu cheguei nessa personagem. E eu pensei, essa escrita em primeira pessoa, que eu não me sentia segura para me lançar a escrever em primeira pessoa sobre uma personagem trans, uma garota de programa. Então, para construir essa personagem, eu fui entrevistar uma pessoa, né? Fui conversar com uma garota que trabalhava lá perto do Jockey. Uma conversa longa com ela, gravei, anotei. Então, assim, eu não posso me colocar falando em primeira pessoa sobre uma trans, seria muito difícil para mim. E eu acho que ficou legal, ficou mais fiel, bem fiel até o que ela me contou. E no Tudo Pode Ser Roubado eu já me senti mais livre para trabalhar essa personagem além da questão do gênero. Então, assim, primeiro eu pensei nela dessa maneira, eu pensei, acho que é legal ela ser trans, porque ela me lembrou uma pessoa que eu realmente conheci, que trabalhava num brechó, que me deu a inspiração para criar essa personagem. Mas a partir daí eu esqueci que ela era trans. Para mim, na verdade, ela é uma mulher até. Assim, eu entrei, né? Eu acho que é legal, e tem essa discussão assim dela, tipo, eu acho super importante a discussão de gênero, né? Eu discuto muito sobre isso, falo muito sobre isso. Mas assim, eu acho que na questão ali da personagem, eu queria tornar essa personagem bem maior que isso, dar uma alma muito grande para ela. E eu só puxo a questão de gênero no momento em que ela sofre uma violência. E aí eu achava muito importante também. Falei, nossa, que puta oportunidade para ter, desculpa o palavrão, para ter a discussão de gênero aqui nesse caso bem delicado, né? Que é uma hora que ela apanha de um homem e ela tem um corpo. Né? Ela nasceu, ela tem aquele corpo de homem brigando, né, com um homem, apanhando de um homem, ela vai para o IML e ela, enfim, ela tem que contar como é que foi essa situação. Então ali eu achei que valia muito a pena pensar a questão de gênero. Uma personagem muito importante do Tudo Pode Ser Roubado é a cidade de São Paulo, né? Isso é eu não sei, assim, se deu sorte comigo, mas eu tenho sensação, quando você vai lendo e fala de um brechó em Pinheiros, um restaurante chique na Paulista, um prédio chique em Higienópolis, você vai criando imagens mentais muito fortes dessa cidade. Dava para fazer um tour, Tudo Pode Ser Roubado, assim, né? Aqui a Rabudinha conheceu... Espero que um dia isso possa acontecer. É muito curioso isso. Você é de Curitiba, eu não fiz a apresentação propriamente, mas como que é a sua relação com a cidade? Você anda nesses lugares? Você foi só forjando isso? Como é que foi isso? Bom, a minha relação com a cidade é fortíssima, né? Quantos anos você Eu estou há quase 20 anos, né, em São Paulo. E as pessoas falam, mas você veio para São Paulo para trabalhar, porque você queria fazer tal coisa. Eu falei, não, eu vim para São Paulo porque eu queria estar na grande cidade, na grande célula, me fascinam as cidades muito grandes, eu adoro isso em São Paulo, que eu sempre penso, nossa, você pega um recortezinho assim, você tem aquele milhões de janelas, histórias para contar. Então as grandes cidades sempre me fascinaram. E no Tudo Pode Ser Roubado, eu acho que eu falo disso e falo de uma coisa que me interessa muito, que é da cidade como sujeito. Porque a gente não pensa tanto na cidade como sujeito, né? A cidade é cenário, geralmente, né? Então a cidade está ali de uma maneira quase descritiva, o cenário onde acontece tal coisa. E eu tenho pensado muito nisso, eu sinto isso em São Paulo sujeito que interage muito nas nossas vidas. Né? Então a gente tem assim, tem a questão do isolamento, quer dizer, uma cidade onde você tem uma questão de locomoção, como várias outras cidades, né, muito grandes, que as pessoas acabam se vendo muito pouco. São Paulo não é uma cidade que convida para uma interação, quer dizer, não tem tanto espaço público como tem no Rio, pelo menos a praia para aliviar. Então, o que eu acho que é assim, muito mais do que ser uma localização, um espaço, um cenário, é uma cidade extremamente definidora,
da forma como a gente vive. E o que eu sinto é que, nesse caso, ela mexe muito com a questão mesmo de isolamento, de convivência. Eu quis trazer isso nos personagens. Eles estão nesse lugar que você tem uma grande proximidade física, você tem até uma proximidade, né, de trato. Profissionalmente, as pessoas interagem com muitas pessoas, trabalhos, eventos, acontecimentos, programas culturais, mas, às vezes, falta uma interação mais profunda, falta um contato mais profundo. E é nessa superfície que eu acho que os personagens do livro deslizam. Quer dizer, tem muita interação, mas você tem um vazio sempre, né? Que está ali ecoando. E era disso que eu queria falar. Então, sim, São Paulo é uma personagem e parte dessa minha ideia, de ter a cidade como sujeito. Eu acho que até se, nossa, uma hora eu vou ambientar um outro livro, vai ser, até tem uma ideia, talvez vai passar essa história numa pequena praia, numa cidadezinha pequena. Também me interessa investigar o que esse espaço faz com as pessoas. O espaço é muito determinante, né? Eu acho, muito mais do que a gente imagina. Eu acho que a gente subestima isso, inclusive. E o livro é de uma riqueza impressionante de São Paulo, porque além de ter esses lugares geograficamente, muito mapeáveis, assim, por quem conhece minimamente ali, né? Mas tem uma questão econômica, né? Tem alto e baixo, tem a classe alta, tem uma festa maravilhosa da alta sociedade de judeus, que é uma coisa incrível, e tem um pé sujo desses secretos que ninguém conhece e tal, né? Então, eu acho que dá um trânsito que é um reforço dessa aleatoriedade que a gente vive. E talvez tenha me ajudado também o olhar estrangeiro, porque quer queira, quer não, eu não sou de São Paulo, né? E o que esse olhar estrangeiro permite? Que você veja todas essas camadas, quer dizer, você não está inserido em nenhum contexto, você não faz parte de nenhum extrato, nenhuma sociedade. Então, assim, eu estava olhando igualmente fascinada para o dono desse apartamento incrível em Higienópolis e para as bar mitzvahs caríssimas e para o pé sujo. Para mim, tudo aquilo era o novo. Então, tem esse equilíbrio de olhar para todos os lados. E durante o livro também, assim, me fez muito bem andar pela cidade. Tinha horas que eu estava travada, nossa, o que eu vou fazer agora? Não sei bem como é que eu desenvolvo, como é que eu vou daqui para lá. Então eu ia caminhar, assim. Inclusive dei uma caminhada no final que foi muito significativa para mim, que me ajudou a terminar o livro, que eu fui andar de madrugada no viaduto do Bexiga. Eu fiquei um tempão andando, entrei em alguns lugares, quase me meti até numa encrenca. Que é o final do livro mesmo. Que é o final do livro. Eu falei, eu quero estar lá, eu quero estar nesse lugar. E andar pela cidade ajuda muito no processo. É muito legal, porque você sai de casa sem saber. Eu adoro, eu acho isso fascinante do processo criativo. Você sai sem saber o que você vai encontrar. Para mim, me pareceu um livro, mas isso eu acho que é mais do que para mim, é um livro muito cinematográfico. Tem cenas muito específicas, você faz quase planos, né? Como ela tem essa coisa de observar, tem um plano que é o do restaurante onde ela trabalha, tem um plano quando ela chega no restaurante russo que ela vai jantar, né? Você dá umas andadas no ambiente, assim, que você vai formando imagens o tempo todo. E essa figura circulando por ali. Você pensa em cinema? Faz parte da sua formação? Não digo nem de escrever para ser filmado, né? Não é bem isso, mas assim, se o cinema é uma influência para você no jeito de narrar ou não? Não, eu sei que até é meio decepcionante, porque as pessoas vêm bem confiantes. Não, só pode ser, com certeza, ela é uma cinéfila. Mas não, na verdade não. E eu até vi muito pouco, quer dizer, vi filmes, claro, como todo mundo, mas em geral pouco, porque eu fui criada no mato em Curitiba. No mato, numa casa cheia de filhos com uma televisão. Então, assim, a infância não tinha a menor chance, porque eu estava na fila ali, um queria ver futebol, outro queria ver não sei o que, eu desencanei da TV, então eu li desde sempre. Mas não, assim, agora, claro, gosto, estudei roteiro de cinema, fui para Nova York estudar isso, e trabalhei como redatora publicitária há muitos anos, né? Às vezes ainda até faço alguns trabalhos, então eu penso muito em imagem, estudar roteiro me ensinou a pensar nisso, mas eu acho que independente disso, eu escreveria da mesma maneira, as imagens me puxam, quer dizer, eu gosto de trabalhar às vezes a partir de uma imagem. Você se filiaria a alguma escola literária, algum gênero, algum estilo, assim? Não, deixa eu pensar. Li muitos homens a vida toda. Quando eu estava com 30 e poucos anos, mais ou menos, que eu parei para pensar, que eu fui fazer a lista dos autores, puxa, quem que me influenciou, quem que eu gosto, quem que eu posso indicar, era tudo homem. Assim, devia ter uma ou duas mulheres nessa lista, era muito pouco.
E isso teve um peso muito grande na minha vida, porque o que aconteceu? Durante muitos anos, eu acho que eu escrevi influenciada por esses homens, às vezes tentando, né, me aproximar do estilo deles, porque eu acho que isso é muito normal. Você, como escritor, está começando a escrever, você está buscando a sua voz narrativa, o que você faz? Você vai se aproximando daquilo que você lê, ou tem uma hora que você copia um, copia outro, você está tateando o teu estilo ainda, você não encontrou sua voz. E eu acho que durante muitos anos, acho não, tenho certeza, eu escrevi muito baseada nesses autores, homens que eu li, inclusive na temática. E tem um amigo meu que é escritor, que eu adoro, que é o Luiz Henrique Pelanda, que leu alguns contos meus e falou assim, legal, você escreve super bem, mas escreva sobre você, sobre quem está perto de você, sobre os seus temas, que você vai ganhar profundidade no texto. E foi incrível isso que ele me falou, porque nessa hora eu falei, bom, pra quê então? Né? Então eu vou me livrar de tudo isso que eu absorvi até agora e vou começar a escrever como mulher e das minhas questões aqui, do dia a dia. Foi aí que nasceu a teta. Claro. Que falei, não, eu tô precisando falar da amamentação, tá doendo aqui o bico do meu seio, é disso que eu vou falar. Se interessa pros outros, se não interessa, eu não quero saber, eu preciso resolver essa angústia. E foi muito interessante, porque na hora que eu me despi de todas essas referências e todos esses autores ou temáticas masculinas que me atraíram, e que são grandes autores, quer dizer, eu não renego nada disso, mas nessa hora foi a hora que eu encontrei minha voz narrativa e que meu texto começou a fluir, eu falei, puxa, agora eu cheguei, agora eu tenho. Era isso aqui que eu estava procurando há tanto tempo. Então, como é interessante esse encontro, né? E hoje eu fico pensando, será que eu teria chegado nisso antes, se eu tivesse lido mais mulheres? Ou não teria chegado? Como teria sido? Enfim, isso a gente nunca vai saber, mas foi um longo e doloroso processo. Isso é uma questão crucial numa coisa que o Bom de Ler faz, por exemplo, que é falar de literatura feita por mulheres e puxar a questão identitária e as pessoas se sentirem representadas as mulheres se sentirem representadas quando leem o livro. Eu acho que mesmo sem querer, não sendo a sua... Porque é impressionante esse livro, A Teta Racional, ele é um livro que trata dessas questões da maternidade com essa crueza, essa delicadeza, essa verdade, como talvez acho que eu nunca tenha visto assim, alguém falar dessa dor, e ao mesmo tempo nada mais distante do pensar assim, é um livro militante, de libertação das mulheres. Não é isso, né? Ele tem uma verdade sua acho que qualquer coisa, assim, qualquer tipo de preocupação dessa maneira perturbaria muito. Perturba. Eu não gosto de trabalhar pensando nisso. E não, ele foi até um livro que surgiu um pouquinho antes da Primavera Feminista. Então não tinha... Foi na verdade, uma intenção meio egoísta. Eu estava a fim de resolver os meus problemas ali naquele livro. A terapia era muito cara na ocasião, eu estava só amamentando e eu precisava resolver as minhas questões em algum lugar. Então, puxa, eu vou escrever, vou resolver aqui, né? Muito bom. E eu acho que qualquer preocupação de empacotamento desses contos ou qualquer preocupação no sentido de, nossa, vou discutir agora tal tema, talvez estivesse comprometido a qualidade final do livro. Acho que sim. Aí acabou sendo uma sorte, ele acabou sendo concomitante aí a discussão feminista, mas nunca planejado. As suas personagens, elas são personagens muito amorais, né? Ninguém ali é bom ou mal, quando é melhorzinho, que é o professor, é um desgraçado, assim, tem uma tristeza. E a Rabudinha, ela transita com uma moralidade, ela não tem problema, não tem culpa de se envolver com as pessoas, de iludir as pessoas, de roubar as pessoas, né? Você é malvada? Às vezes sou. Deu pra perceber. Mas acho que é uma libertação escrever assim também, não, né? Super, é uma delícia exercitar. Me deu uma pena, falei, gente, acabou o livro, eu não vou mais poder entrar na casa das pessoas e falar mal delas e roubar seus objetos. Fiquei até chateada. Bom, mas eu acho que todo mundo e até tem um exemplo bacana que eu posso dar, assim, esse personagem, né, o professor, foi um personagem que me fez sofrer muito no livro, porque assim, eu já tinha a história toda pronta, todos os meus personagens caminhando, bonitinhos, tudo funcionando bem. Mas o professor, o livro já estava, sei lá, metade escrito, 70% escrito, e o professor falava, tem alguma coisa de errado com esse personagem, não está funcionando. Ele não estava crível, né? Dei para algumas pessoas lerem, também ninguém conseguia matar muito bem a charada de qual era o problema do professor. Bom, e o que eu descobri? O professor estava extremamente bidimensional. Em que sentido? Ele era apenas um babaca. E na hora que você tem um personagem que é apenas uma coisa, apenas um babaca, apenas um cara chato e metido e pretensioso, esse personagem não tinha profundidade, não ia para frente, estava fake, assim.
Então, aí eu falei, puxa, eu preciso olhar para ele com mais generosidade. Esse cara não tem. E me interessa muito isso, o lado vulnerável das pessoas. Assim, não tem só um idiota pretensioso falando essas coisas. O que esse cara tem alguma coisa legal nele? E ele tem. É. E depois, para frente, eu vou mostrando isso. Quer dizer, ele também tem. Ele é uma pessoa, ele se aproxima dela depois, né, com o coração aberto, querendo se relacionar, também procurando amor. Ele se desarma de uma maneira que eu acho bonita até. Então, assim, na hora que eu resolvi olhar para esse outro lado e perceber que, né, não tem só o malvado, não tem só isso e aquilo, eu ganhei esse personagem. Eu acho que isso eu tento fazer em todos, assim, me interessa bem falar da vulnerabilidade e desse lado frágil de cada um. Muito bom. Então, o negócio de cada capítulo funcionar quase sozinho, claro que não como um conto, que isso seria demais. Mas assim, isso era um desejo que eu já tinha, porque eu li um livro que me marcou muito, da Herta Miller, que eu amo, chamado Tudo Que Eu Tenho Levo Comigo, e que me chamou muita atenção. Eu acho esse livro brilhante, maravilhoso, e enfim, o que me marcou nele é que cada capítulo, assim, cada capítulo é tão redondo, é tão perfeito, ele traz ali uma ideia, às vezes visual ou de outra coisa, que ele quase poderia funcionar sozinho. Me encantou isso. Então eu fiquei, puxa, eu quero trabalhar esses capítulos assim, que eles tenham uma estruturinha quase que se sustente por si só. Quero trazer alguma coisa. Alguns conseguem. Isso, claro, depois você vai ver, não é possível no livro todo. Tem alguns capítulos que eu considero, e esses eu até gosto menos. Agora, quando eu pego para ler, eu meio que deixo esse de lado. Porque, claro, que daí quando você precisa botar esse trem, né, esse bonde todo para andar, e você precisa de alguns capítulos mais funcionais, que puxem a sua narrativa, que, enfim, entreguem muitas informações. Mas em alguns, né, eu trabalhei exatamente isso, quase como se eles fossem pequenos contos. E o que acontece? Eu dei largada com... Eu costumo colocar os capítulos assim, numa grande cartolina, quase como quadradinhos, e vou colocando tudo que eu tenho. Eu já dei largada, vamos dizer, mais ou menos com metade desse livro esboçado. Só que à medida que você vai andando, né, você vai acrescentando coisas novas e eliminando outras coisas. Então, sim, sempre planejando ter essa estrutura de um capítulo que quase funciona sozinho, mas com... Não tem como, eu acho que não tem como você dar largada num livro sabendo tudo o que vai acontecer. E essa é a parte mais linda do processo. Você se joga nessa aventura que realmente você não sabe o que vai acontecer. E teve muita surpresa, assim? Ah, teve, que bom que teve, né? Claro. Tem horas que dá raiva, porque você já caminhou até lá, e você tem que voltar, e você tem que refazer, você fala, puta, que droga, não queria ter que mexer nisso. Mas depois, quando você chega no final do processo, é isso, é a parte mais fascinante, assim, né? O que você não esperava que fosse acontecer. E você faz uma preparação do tipo ter uma pesquisa, porque tem a questão do Guarani, tem as histórias dos bibliófilos, tem uma coisa... de pesquisa, você é próxima desse universo? Eu detesto pesquisar. Eu sempre pensei, meu Deus, né? Eu sou roteirista também, eu sempre, meu Deus, me livre de algum dia ter, por alguma necessidade financeira, que tem que escrever qualquer coisa de época, porque assim, eu não quero pesquisar nada. O meu mundo ideal é ficar sozinha dentro de uma salinha quietinha, não tem que olhar nada, é só ficar eu lá com a minha cabeça e as minhas coisas. Então, eu pesquisei porque eu tive que pesquisar, né? Claro, li o Guarani, já tinha lido quando eu tinha, sei lá, 18, 20 anos, reli, foi legal reler. Fiz outras pesquisas que me deram muito prazer, então eu fui conhecer também esse universo, né, dos livros raros em São Paulo. Isso eu adorei, porque aí essa coisa de entrar nos lugares eu gosto. Então, por exemplo, chegar num prédio que eu não imaginava que existia no Itaim, ser recebida com hora marcada, num lugar onde tudo custava uma fortuna, onde você tem que colocar luvas brancas para manusear tal e tal obra, assim, isso eu gostei muito. E eu acho que aí, nessa hora, eu sou rabudinha mesmo, porque me dá esse barato de entrar num lugar que eu nunca estive antes, isso eu vou ter sempre. Então, esse tipo de pesquisa até vai mais tranquilo para mim. Agora, enfim, uma pesquisa de envolver muita leitura, prefiro eu gosto de ler romance e acabo não querendo fazer tanta pesquisa. Então, enfim, só o que é necessário. E assim, eu fiquei com um pouco, não é agonia, mas assim, dá uma tristeza naquele final, que as coisas, eu não vou, sem spoilers, mas assim, as coisas esvanecem, assim. Quando você soube que acabou o livro? Eu soube que acabou o livro? Você tinha acabado, porque é isso, ele podia ter
outros episódios no meio, ter outras coisas, assim. Tirando a pressa do editor, né? Quer dizer, O editor foi muito companheiro. não, mas assim, quando você decidiu que é ali que vai acabar, assim? Eu acho que assim, como eu falei, né, eu sou muito movida, tinha muito essa ideia, o que me move muito é falar sobre a solidão e, enfim, toda essa... Eu queria que essa personagem terminasse numa situação vulnerável, porque era a respeito disso que eu queria falar, não ia combinar com o meu livro ter um final feliz, que ela se encontrasse, se relacionasse. Eu acho que não, quer dizer, porque não teria a ver. E o que surgiu pra mim, por isso que eu falo que eu gosto de imagens, assim, eu não cheguei a planejar, nossa, agora o final é esse, tem que acontecer tal coisa. Surgiu, um dia eu pedalo muito, provavelmente acho que surgiu pedalando, porque eu resolvo muitos dos meus problemas narrativos pedalando e ouvindo música. Surgiu pra mim a imagem dela agarrada com manequim de loja. Então, assim, eu falei, puxa, que representação enorme da solidão na época não, no momento que você não pode nem abraçar uma pessoa que você está agarrada a um pedaço de plástico. E aí, daí veio o final, e a partir daí, isso que eu falo, que às vezes aparecem coisas que fazem depois você ter que voltar atrás e trabalhar, a partir dessa ideia de final, que já surgiu mais perto do final, eu voltei e eu pensei, puxa, mas se ela vai terminar o livro abraçada com o manequim, eu quero transformar esse pedaço de plástico num personagem. E aí eu voltei para trabalhar esse manequim de loja, quem leu sabe, para transformar ele dentro do possível, né, na sua situação inanimada, dentro de uma personagem que represente em alguns momentos alguma coisa, né? Claro. Que se veste, que significa. Então, veio meu inconsciente e me jogou esse finalzinho aí. Muito bom. Você consegue se dar conta de o que você quer escrevendo, de qual que é a sua busca? Seria assim, um projeto literário? É um projeto literário, assim, o que te move, essa coisa que você falou assim, claro, você falou, nesse é um tema, nesse era um expurgo emocional, nesse era contar essa história da Rabudinha. Se tem alguma coisa que liga esses livros, assim, claro, porque no fundo de tudo isso está um projeto literário, né? Eu acho que dá até para pensar de duas maneiras. Eu acho que tem um projeto literário, tem uma coisa, e eu tenho a outra coisa que é a coisa que me move. A coisa que me move é simples e bruta, assim, eu acho. Eu sinto a vida, eu acho que eu amo a vida. Veio de uma família que tem, enfim, uma família de muitos depressivos e tal, e suas muitas variações, mas eu sou uma pessoa assim, que tem uma fascinação muito grande pela vida, adoro, gostaria de viver 200 anos, se possível, estar sempre aqui, mas ao mesmo tempo que eu acho a vida linda e fascinante, acho que a vida também tem muita dor, e assim, a literatura é um lugar onde eu consigo tratar um pouco dessa dor, tentar entender isso. Eu acho que também tem uma coisa efêmera, coisa de não conseguir dominar, né, não conseguir se sentir seguro em nada, então a literatura é um lugar, é quase como um lugar para me prender no meio dessa furacão, né, que é viver, porque quando você acha que está bem e está tudo bem em torno de você, alguma coisa pode, uma peça mexe e tudo cai por terra e tudo quer pode dizer, ser como roubado, é difícil, né? tudo pode ser roubado, como é difícil você ter uma estabilidade emocional, algum momento assim de uma tranquilidade. Então, a literatura é o lugar onde eu consigo me segurar no meio desse vendaval dolorido e bonito e fascinante ao mesmo tempo. Então, amo a literatura, inclusive por isso, porque eu também sempre penso que nos momentos de crise ela está ali para me segurar. Muito generosa. O projeto literário, eu acho que já é uma outra coisa. O projeto literário é uma coisa que passa pelo meu intelecto, eu penso nele. E hoje, como projeto literário, o que eu penso? Eu tenho pensado muito em personagens femininas, em mulheres, eu tenho pensado, isso não é porque eu quero me encaixar em tal demanda, não é isso, mas é porque lendo e olhando ao meu redor eu vejo que tem muitas personagens incríveis, fascinantes, que nunca entraram na literatura, que não estão, que ninguém falou a respeito delas, mesmo quando, né, eu sempre falo isso, quando a gente pensa nas grandes personagens que vem na nossa cabeça, escritas às vezes por homens, inclusive, né, Madame Bovary e outras, eu acho que assim, a gente tem muito lugar pra gente colocar, tem muita personagem feminina pra ser criada, eu ando na rua e eu vejo, falo, gente, essa daqui merece uma história. Então assim, o meu projeto literário hoje é trazer mulheres que me fascinam, ou questões que eu acho que precisam muito ser discutidas, que estão embaixo do nosso nariz, que a gente tá tão anestesiado que a gente não pensa a respeito, e o meu projeto literário é trazer essas mulheres pra dentro da literatura, pra dentro das histórias. Muito bem, nós agradecemos.